Primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês, ao Elias pelo convite. Eu espero que já deu a perceber desde ontem que teremos frutos extremamente interessantes desses encontros. Eu vou tentar contar para vocês, em pouco tempo, tentar resumir o máximo possível. Deixa eu pegar aqui, porque o que eu posso representar, quer ficar no chão, fica, eu posso representar o que o turista vai encontrar vindo para Cachoeiro, porque eu sou um turista musical, acima de tudo. Sou um radialista, sou um jornalista, apaixonado por música, e aprendi a gostar de música da forma mais simplória possível, fazendo rádio, ouvindo discos, ouvindo shows, indo a espetáculos, lendo, mas, principalmente, trabalhando com rádio, onde você tem 3 minutos entre uma música e outra para abrir o encarte. Naquele momento era assim que a gente trabalhava, abria o encarte e lia quem estava gravando aquela música, onde aquela música foi gravada, quem fazia aquele solo, quem tocava aquilo, e porque você abriria o microfone em seguida e teria que contar uma história com relação àquela canção, que não era uma história repetida ontem, então você tinha que ser criativo, então você ia buscar essas informações no encarte. E assim, eu fiz a minha vida no rádio, e, paralela, eu fiz a minha vida na televisão, como cinegrafista, iluminador, cenógrafo. E, durante um período, eu tive a oportunidade de ser convidado para sair de trás das câmeras e ir para a frente das câmeras. E meu trabalho era muito simples. Eu era um cinegrafista que trabalhava à noite e que marcava uma entrevista com um artista às 21h, em que eu botava a câmera, botava o artista sentado diante da câmera, ia lá, ligava a câmera e esticava o braço para ele. Eu fazia a pergunta sem o microfone. Diz para mim como é que vai ser o show. Mas, quando você for falar, responde assim: o show de hoje à noite vai ser assim, tá? Aí ele começava: o show de hoje à noite vai ser assim, tal. A câmera gravava, eu pegava aquela fita, levava para a televisão e passei 2 anos esticando o braço, sem aparecer o rosto. Mas eu já tinha uma carreira de sucesso na rádio, já era reconhecido como entrevistador na rádio, mas na televisão eu tive muita dificuldade de sair de trás das câmeras e para frente das câmeras, e ouvia dizer assim dos colegas: ele não tem o padrão global, ele é careca, ele é esquisito, é magricelo, não vai funcionar, barba mal feita, não, esse cara não vai funcionar. E eu passei 2 anos assim. Um dia, Roberto Carlos foi descer em Vitória para um show num avião, aquele avião Emoções, gigantesco, chiquérrimo. E eu fui chamado para, mais uma vez, esticar o braço. E ele chegaria às 8h no aeroporto de Vitória. Eu cheguei à emissora às 5h30, pegamos o equipamento. Nesse dia, especificamente, como era um trabalho de dia, eu fui acompanhado com outro cinegrafista. Cheguei no aeroporto por volta das 7h15, e o Roberto Carlos chegou às 4h. Nós ficamos de 7h15 às 4h esperando o Roberto Carlos. Por quê? Porque era um voo dele. Ele fazia o que quisesse. Se quisesse tomar um chá antes de sair, ligar para alguém, o avião era dele. Não tinha aquela questão, não era dele, era de uma empresa aérea poderosa que tinha cedido o avião, plotado o avião, mas era o charme dele, ele chegava a hora que ele bem entendesse. Ali, eu comecei a conversar com uma moça chamada Ivone Cassu, que era assessora de comunicação do Roberto naquele momento, e a gente ficou conversando horas. Deu meio-dia, o cinegrafista saiu, trocou outro cinegrafista, 4h ele chegou, Roberto chegou, a Ivone Cassu subiu até o avião, conversou com ele, e ela desceu, e tinham mais ou menos umas 5 emissoras de televisão, uns 10 jornalistas, um tumulto danado para entrevistar o Roberto, e ela: olha, o Roberto só vai falar com o Edu. Eu não era nada.
subi as escadas e, na hora que eu estava subindo a escada do avião, eu virei para o Bosco, que era o cinegrafista que estava comigo. Bosco, eu não vou botar o braço, não. Eu vou botar a cara. Aí o Bosco, você está maluco? Não, eu vou botar a cara. Vamos embora. E eu fiz a entrevista com ele do lado. Ó, estou aqui com o Roberto Carlos. Tudo bem, Roberto? Ó, não fecha no Roberto, não. Me enquadra aí, pelo amor de Deus. Fiz a entrevista com o Roberto, botei a fita embaixo do braço, entreguei a fita para a editora e saí correndo da emissora. Estou roubado, não é isso que eu combinei com os caras. No dia seguinte, fui chamado pelo diretor de jornalismo. O que você fez? Ah, meu irmão, botei a cara. Está contratado. Então, eu posso dizer que o Roberto Carlos é responsável pela minha contratação. Eu fui para o vídeo, depois de 2 anos de treinamento, por causa do Roberto. E a minha paixão por música me levou a pensar como esses caras fazem isso. Da onde vem esse sujeito? Não estou falando de Roberto Carlos, eu estou falando de música, do modo geral. O que provocou que aquele sujeito, aquele cantor, aquele intérprete, aquele compositor chegasse àquele sentimento, pensasse daquela forma para criar a sua arte? E me levou a conhecer alguns lugares. Liverpool é o principal. Liverpool, 26 anos consecutivos, eu vou a Liverpool e passo 10 dias, 15 dias, andando, conversando, aprendendo, fotografando. Uma banda que eu participo toca lá há 26 anos. A gente já fez quase 300 shows na cidade de Liverpool, entramos para o Hall da Fama. Mas Liverpool é a última conversa da nossa etapa de conversas aqui. Vou começar por uma história. Acho que quase todo mundo ou já foi, ou pensa em ir, ou conhece bem as possibilidades turísticas de Nova York, por exemplo. Você tem lá a Estátua da Liberdade, você tem o Central Park, você tem Empire State, você tem, tradicionalmente, tudo. Certa vez nós fomos tocar na Broadway, e eu já tinha ido a Liverpool, a Nova York algumas vezes, e eu não tinha muito o que fazer, ou não ser repetir os lugares que eu já tinha ido. E eu pensei, eu vou num lugar que eu gosto muito musicalmente, que é o Harlem. Harlem, um bairro, uma área negra americana, e um cara branco esquisito como eu, olhos claros, fiquei um pouco receoso, será que vai dar certo? Inclusive, ontem, o JB falou que o Roberto Carlos fez o mesmo caminho, foi lá no Apollo. Apollo é um teatro onde existe, em Nova York, um concurso mensal, há mais ou menos uns 30 anos, em torno de busca de novos talentos da música negra americana. E é um negócio muito maluco, porque quem você pensar da música negra americana já passou nesse concurso, já ganhou e teve evidência. Tem um vídeo que eu acho sensacional, que é uma banda tocando ao lado da outra, uma banda do James Brown ao lado da banda do B.B. King, no mesmo palco. E uma hora o James Brown fala assim nesse teatro: olha, eu quero agradecer a presença de um rapaz que eu acho que tem muito futuro, que está ali atrás. Se você quiser vir aqui, dá um pulinho aqui. O nome dele é Michael Jackson. Aí ele sobe no palco, dança. Esse é o nível do teatro. Então, o cara que gosta de música tem que conhecer um lugar desse. Mas eu estava sozinho em Nova York, indo para o Harlem. Eu tenho a foto disso aqui. A foto... É só apertar aqui? Como é que é o esquema aqui? Deixa eu ver como é que é. Vai ligar lá para a gente a foto. Aí eu peguei um táxi e fui para o Harlem, na cara de pau. Me solta lá. Sexta-feira à noite. O que eu vou fazer nesse lugar? Não sabia o que encontrar. Encontrei um teatro na recepção. As pessoas extremamente simpáticas, vendendo de tudo um pouco, vendendo camiseta, boné. E de onde que você vem? Eu venho do Brasil. O que você está fazendo aqui? Não, eu vim ver como é que é. Não, entra, vem cá. Abraça o turista e me faz circular por esse caminho incrível da música negra em Nova York, um lugar que não é tradicionalmente buscado, procurado
pelo turista, mas recebido como poucos. E você sai apaixonado. Porque a música negra nos Estados Unidos tem um lugar especialmente forte, que parece muito com esse espaço que nós estamos discutindo de Cachoeiro, o lugar chamado Detroit. Detroit fica lá em cima, perto do Canadá, dá para ver o Canadá do outro lado do rio, um frio danado, onde um cara chamado Berry Gordy, com o dinheirinho da família, juntou a família e falou assim, quanto nós temos aí? Nós temos um fundo aqui para a emergência de $800. Me dá o fundo de emergência da família, que eu vou abrir uma gravadora. Você está louco? Vai abrir uma gravadora? É aí. Aonde? Aqui em casa. Uma gravadora aqui em casa, e vai gravar quem? Os meninos da rua. Os meninos da rua, Diana Ross, Marvin Gaye, Four Tops, Temptations, Stevie Wonder. Os meninos da rua. Ele pegou a garagem da casa, 2 carros, quebrou um pedaço da parede da cozinha, fez uma janela, botou uma mesa, a mãe cozinhava o arroz e feijão e ele gravava a rapaziada do lado de fora. E ele transformou isso na maior gravadora negra da história dos Estados Unidos, numa cidade que já foi a cidade importante em função da indústria automobilística, Detroit, mas que nos últimos anos despencou na economia em função das grandes empresas automobilísticas saíram de lá, foram para a Filadélfia, e a cidade, os bairros, esse bairro da área onde fica a gravadora está simplesmente abandonado, e eu andei 1, 2, 3, 4, 15, 20, 25 quarteirões sem ninguém, as casas abandonadas, largadas, porque as pessoas foram ainda pegas de surpresa com aquele boom imobiliário dos Estados Unidos e as pessoas não tinham o que comer e o que trabalhar. Essa história gera isso aqui. Não sei como é que... Aperto, olhando para vocês aí, como é que é isso? A próxima... Aqui você vai ter que ou me ajudar ou trocar daí, bichão. Vou ligar direitinho aqui. É para cá, é o contrário. Essas são as 2 últimas casas da gravadora que sobraram. Motown. Uma casa, outra casa, e chegaram a ser 11 casas, uma do lado da outra, no quarteirão inteiro, onde o cara que começou com $800 fez a maior fortuna da música negra nos Estados Unidos e mudou a história da música do mundo a partir de uma casa numa cidade que hoje está decadente, em recuperação, e esse é simplesmente o estúdio, que é a garagem dele e a janela da cozinha. Aqui esse cara gravou e mudou o mundo. E aqui o turista brasileiro vai lá, pegar 26 abaixo de zero, 26 graus abaixo de zero nessa cidade, para poder conhecer um pouco da história da música, para poder entender um pouquinho a história da canção, da onde veio, o que esse cara construiu, o que eles construíram, o que pode acontecer também com o turista vindo de qualquer canto da América Latina para saber de onde veio o Roberto Carlos. Esse tipo de exemplo que eu quero dar para a gente hoje. Paralelo a isso, tem um outro lado oposto, porque esses meninos eram os meninos bons dos Estados Unidos. Eles, Detroit, Michigan, faziam músicas falando de paz, de amor, mas lá ainda tinha um outro segmento negro americano em Memphis. Memphis, cidade que a gente lembra logo de Elvis, lembra logo de música branca americana, mas Stax era uma outra gravadora numa cidade como Memphis, e esse aqui é o folder, e esse é o ingresso de entrada de um lugar que eu também fui visitar para conhecer, onde a música negra tinha um outro pedaço, outro segmento. Aí eu fui, peguei o GPS, botei no carro, andei até lá, me perdi 4 vezes, estacionei, cheguei, fui encostando, tinha
um muro com uma meia dúzia de seguranças fortes, afrodescendentes do tamanho de portas de... Opa, você fica logo com medo, encosta o carro, e o cara desce e te trata com respeito. Você vem aqui, de onde você é? Então, você vê que a comunidade, num bairro simples, está amarrada na história. Esse lugar tem Oscar lá dentro, que o Isaac Hayes ganhou o Oscar de melhor canção com a música Shaft, do filme Shaft. Está lá dentro uma limusine que não entra nessa sala girando, limusine forrada a ouro, que era e roupas, e discos de ouro, instrumentos, e você sai extremamente encantado com isso. Memphis, Tennessee, é uma cidade onde a gente pensa logo em Elvis Presley, pensa logo na possibilidade de cruzar com as histórias do Elvis, mas não é bem assim. O Elvis, a história do Elvis começa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, nessa cidade. Tupelo, Mississippi, aqui ele nasceu. Esse é um ponto que lembra muito Cachoeiro. Aqui eu chamo a atenção de vocês. Esse é o folder de uma área onde você tem a casa, que na verdade essa aqui é a igreja, e você tem a casa onde ele nasceu. Tupelo é uma cidade que lembra muito Cachoeiro, uma cidade mais ou menos do tamanho de Cachoeiro, onde tem uma prefeitura com uma estátua péssima do Elvis Presley na porta, e a iniciativa privada, uma associação de pessoas, um grupo de empresários, pega a casa do Elvis, pega a igreja do Elvis, que ele nasceu nesse lugar, ele nasceu no Mississippi, depois ele foi para Memphis, e transforma mais ou menos nisso aqui. Vou explicar para vocês. Aqui é aonde ele comprou o primeiro violão, com a mãe dele, uma loja de ferragem, que na porta tem uma informação claríssima, aqui foi que aconteceu isso, aconteceu, uma identificação. Essa é a casa que ele nasceu, que está lá reservada. A casa tem uma saleta que vai até aqui, uma cozinha que fica aqui e um quarto no fundo. Uma casa de madeira, e que ele viveu nessa casa até os 13 anos de idade. Esse aqui, abaixo, é o banheiro da casa, do lado de fora da casa. E você tem a igreja onde ele frequentava com a mãe, e isso é uma foto da cozinha da casa. Isso aqui é uma estrutura que, no folder, na parte de trás do folder, tem um distanciamento para você fazer de carro, e tem uma das estátuas aqui, Elvis Presley, com 13 anos de idade. Esse lugar é uma área que deve ocupar, mais ou menos, hoje, uns 10 campos de futebol, com toda a infraestrutura possível de estacionamento para uns 200 carros, uns 50 trailers, umas 30 churrasqueiras, o processo bem americano, onde você chega com o seu trailer, junta a sua família, paga o seu ingresso e entra no lugar onde você senta, num teatro, cinema, assiste uma projeção sobre a história do Elvis naquele lugar, sai dali, visita a casa, conhece o banheiro e conhece uma igreja, tudo de madeira, simplório, compra sua camiseta, seu boné e vai embora rindo à toa. E deve ter mais ou menos umas 5, 6 estátuas muito bem feitas do Elvis, diferentemente da estátua da porta da prefeitura, que é horrível, e respira Elvis Presley. Quando eu penso em Cachoeiro, Roberto Carlos, eu penso em Tupelo, Mississippi, Elvis Presley. Eu acho que essa ligação, esse conhecimento dessas duas histórias é fundamental para a gente poder amarrar esse nosso caminho. Bom, nessa área, Elvis sai daqui com 13 anos e vai para uma cidade onde, com 19 para 20 anos, ele era um homem rico. Saiu do nada, barraco, igreja de madeira. Essa igreja, essa distância da igreja, da casa dele, deve dar uns 150 metros. Mas ele saiu com um violãozinho debaixo do braço, que ele comprou na loja de ferragem,
E a mãe, tentando uma vida melhor, vai para um outro canto, do outro estado, e acontece isso aqui, mais ou menos. Ele para como caminhoneiro na porta desse estúdio, Sun Records, e grava um vinil, um CD, um acetato para presentear a mãe dele. E aqui começa a mudança dele. Você, turista, que gosta de música, passa por aqui e deixa seu dinheiro, como foi o meu caso. Aí eu solto lá na porta do estúdio, tiro uma fotografia, esse microfone está disponível, que é o microfone onde ele gravou a primeira música, você compra o bottom, compra a camiseta, você senta na porta, gasta o ingresso e senta no piano. Senta no piano onde Elvis gravou, usou, utilizou. Eu estou colocando isso para dizer que não existe rejeição, dificuldade. Você, turista, tem acesso à história. A história interessa a você. E a história é entregue a você de uma forma simplória. Você não tem dificuldade. Pagou o ingresso? Deixou seu troco? Você é rei. Quase um Elvis. Quase um Elvis. Aí você entra no mesmo estúdio, fica ao lado do microfone, compra a camiseta, tem os violões que o cara usou e senta no piano do Elvis ao lado de 4 sujeitos incríveis. Carl Perkins, Jerry Lee Lewis e Johnny Cash. São pessoas extremamente importantes na história da country music, do rock and roll, e que você senta no mesmo piano que os caras sentaram, você sai dali nas nuvens, cara, porque você teve acesso a um pedaço da história. Isso aqui é extremamente importante. Pode deixar, por gentileza. Aí, em Memphis, você tem que ir na casa onde o Elvis ficou famoso, que é Graceland. Ali o Elvis, são as grandes fotos, ele casou, fez os filhos, andou de carro, comprou cavalo, fez besteira, ficou milionário. E uma casa espetacular, onde você encontra sala de televisão com 8 televisores, coisa de rei do rock, carros, incrível. Você vai até lá, que é Graceland, do outro lado. Graceland, na verdade, aqui é o seguinte, aqui é uma avenida, do lado de cá da avenida, a família investiu num terreno gigantesco, pegou tudo que o Elvis tinha, isso é uma iniciativa privada. Do lado esquerdo é aquela casa tradicional, onde você paga. E aqui, do lado direito, fica avião, carro, roupa, instrumento. É uma Disneylândia. Se você pensar na Disneylândia, é aqui. Com a mesma infra de restaurantes, bares, e funciona tudo da mesma forma e da mesma maneira que uma Disneylândia. E você fica encantado. Aqui você paga esse VIP Tour. Eu não vou falar em valores, porque minha mulher está ali, e eu sempre disse para ela que é mais barato. Então, é um negócio quase de graça. Quase de graça, e você chega lá de manhã cedo, às 8 horas da manhã, para ir para a casa do Elvis. 8 horas da manhã, quando você é VIP, a casa do Elvis é aberta para você no seu grupo VIP. E você vai pelos jardins e entra sem pressa, sem nada, porque o resto do povo é às 9, mas você chega às 8. Você encontra o túmulo do Elvis, do pai dele, da mãe dele e do irmão, que pouca gente sabe que ele teve um irmão gêmeo que morreu no parto. Tudo está lá à sua disposição, você pode fotografar. Aí você atravessa a rua com o seu crachazinho e tem acesso a um universo impactante, porque tem um avião, 50 motocicletas, 45 carros, todas as roupas, tudo catálogo, todas as roupas, roupa do exército, roupa do show, roupa igual a da capa do disco, tudo catalogado, entregue com um grande museu, respeitoso museu, aquele artista que tem quase o mesmo peso que o Roberto Carlos.
é uma coisa impressionante, que eu acho que aí que era algo que tinha que instalar na cabeça de Roberto, que deve conhecer isso, tá? Um homem que gosta de rock, conhece. Esse é um ponto impressionante. Mas só que quando você chega nessa cidade, não tem só Elvis, essa cidade tem Elvis Presley o ano inteiro, festival de cover de Elvis Presley, que é bancado pela prefeitura, onde você tem cantores imitando Elvis do mundo inteiro, de uma forma impressionante. Isso num mês frio, mês de baixa temporada, onde os hotéis ficam lotados, cheios, com pessoas imitando Elvis Presley com a mesma roupa. Acontece lá, acontece em Tupelo e acontece em Las Vegas. São os 3 lugares, né, nos Estados Unidos onde você tem festival de cover do Elvis Presley de forma incrível. Mas, nessa cidade, você respira música o tempo todo. Você vai à rua onde tem a Country Music, você vai nas gravadoras onde ele gravou, as pequenas e as grandes, você dá de cara com coisas interessantíssimas, como uma coisa que eu nunca tinha visto, uma foto gigantesca do Elvis Presley abraçado com B.B. King, os dois gravando no mesmo estúdio. Então, você é surpreendido a cada instante, a cada momento, mas também tem área e pedaços da história americana, mundial, que você se surpreende. Lorraine Motel, Memphis, Tennessee, nesse lugar aqui, saindo desse quarto, vindo para cá para pegar a escada, morre assassinado Martin Luther King. Nessa cidade, num bairro negro, e os caras deixam, do mesmo momento, com os carros velhos na porta. Você entra aqui, é um museu, do lado é uma fundação do Martin Luther King, vendendo todos os objetos possíveis e imaginários em torno de Martin Luther King. Nesse dia, eu liguei para casa chorando, porque você fica tão emocionado. Eu liguei do celular, porque quem conhece a história sabe da luta do homem negro no mundo, sabe a importância de um cara como Martin Luther King. Você, em Memphis, Tennessee, que já passou pela casa do Elvis, já fez quem cai aqui, você fica fora do corpo. Eu acho que é esse tipo de ligação que eu chamo a atenção para as possibilidades de Cachoeiro, porque o cara que vier ver Roberto Carlos, trazido por Roberto Carlos, pela imagem, pela música do Roberto Carlos, passou na casa do Roberto, passou ali no restaurante, e ainda encontra Jesse Valadão, Rubem Braga, meu Deus, Sérgio Sampaio. Incrível essa história. Então, quando eu pensei nessa sequência emocional, emotiva que eu passei nesse momento, eu lembrei nas possibilidades de surpresa que um fã do Roberto pode ter numa cidade como essa. Esse é um ponto importante. Eu chamo a atenção também que eu fiz uma sequência, não posso me perder, uma história para contar. Essa história aqui. Em Nashville, Tennessee, eu fui ver essa exposição. Fui lá para isso. Nesse ano, fui ver a exposição dos Rolling Stones. Eu sou amante e apaixonado pelos Beatles, respeito os Stones, mas não chegam aos pés, mas essa é outra história. Mas por que eu fui ver essa exposição? Porque era uma exposição oficial, onde eles entregaram, e aí vai a nossa dificuldade com o Roberto, ele, Mick Jagger, Keith Richards, todos os meninos dos Stones, entregaram seus objetos pessoais, históricos, para essa exposição. Roupa, disco, fotografia, filmagens. Tinha um backstage, como se fosse a parte de trás de um show, com camarim, que os caras emprestaram os objetos do camarim para lá, e roupas originais penduradas, maquetes de show, palcos gigantescos, tudo, a história dos Stones, inclusive uma velha e boa fotografia dos Stones. Isso foi impactante para mim, do apartamento que eles viviam em Londres, que era um cafofo vagabundo de 2 quartos. Eles
levar os objetos originais do apartamento, e eu comprei esse ingresso. Na verdade, eu comprei 2 ingressos pela internet, o dos Rolling Stones e do Museu da Country Music. E fui para assistir esse Rolling Stones. Cheguei lá, encostei o carro, polícia, 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 polícia. Eu falei, pois. Então, vou seguir sem microfone. Agora deu. Deu? Alô? Polícia, polícia, polícia. Eu me sentindo o cara mais seguro do mundo. Cheguei na porta da exposição, fechado. Mas parti, veio a pessoa, o que houve? Puxamos o ingresso do Brasil. Mas hoje está fechado, meu amigo. Mas eu comprei, está aqui o ingresso. Não, está fechado porque o Trump vai falar aqui do lado e ninguém pode abrir em volta. Mas como é que eu vou fazer? Aí vem um jogo que eu chamo a atenção, um jogo de cintura do prestador de serviço, que é uma questão de treinamento, consciência. Ele falou, você vai fazer mais alguma coisa aqui em Nashville? Não, amanhã eu vou para o museu. Você está com ingresso no museu? Não estou com, está no hotel. Mas tudo bem, espera aí, dá um tempo. Aí pegou meu ingresso dos Rolling Stones e entrou. Passou uns 20, 15 minutos, olha, fizemos uma troca. Eu entrei em contato com o museu, você pode ir para o museu, você vem amanhã. Mas como é que eu vou entrar no museu? Tem que ir no hotel? Não, pode ir lá, que a gente já identificou você, mas o senhor não perguntou nem meu nome, mas eu tenho o seu nome no catálogo, no registro, eu já peguei o seu nome no registro, já mandei para lá, e eu fui para o museu da Country Music sem ingresso. Cheguei lá, o senhor quer entra. Mas, olha, pelo acontecido, toma uma camiseta, toma um boné. Aí eu entrei, fiquei no museu, no dia seguinte voltei lá. Quando eu entrei, entreguei, veio o gerente. Pedi desculpa, você teve aqui ontem, quebrou a cara. Mas toma uma camiseta, toma um boné, toma um chaveiro, me desculpa. Olha, já que você quebrou a cara ontem e fez essa mudança toda, eu vou te levar, antes de você entrar na exposição do Rolling Stone, na exposição que nós estamos preparando, que vamos inaugurar daqui a 20 dias, que é do Jimi Hendrix. Aí eu entrei numa exposição do Jimi Hendrix, sozinho, os caras abriram uma exposição, acertaram projetor, acertaram luz, acertaram tudo, a guitarra do Jimi Hendrix, para um cara sozinho, para pedir desculpa para esse cara, que ontem eu tinha levado ferro. Então, essa relação com o turista, com respeitar, agradecer, entregar, é fundamental. Aí nós vamos a Paris. É um quadro muito parecido. Por que você já fez em Paris? De tudo um pouco. Eu fui na Torre Eiffel, eu fui ali no Rio, eu fui no Arco do Triunfo, andei na Champs-Élysées, fiz isso, comi aquilo, andei não sei o quê. Mais um dos pontos mais visitados da capital francesa é esse aqui, ó. Um cemitério. Um cemitério, cara, onde... O que você vai fazer em Paris e vai se meter num cemitério, rapaz? É porque você gosta de cultura, você gosta de história. É um cemitério que tem Maria Callas, Chopin, Mulher, Yves Montand, Allan Kardec, Edith Piaf, Jim Morrison e outros grandes da história da cultura do mundo, que não são franceses até, e que um dos túmulos mais visitados é do Jim Morrison, do The Doors, que, por sinal, fale baixo, o corpo dele não está mais lá. A prefeitura teve que tirar, porque as pessoas arrancavam as pedras e destruíam o túmulo do Jim Morrison. E você percebe pelas flores e pelas homenagens o quanto o artista é importante para o turismo, para o amor, pelo sentimento que você carrega de admiração por aquele cara, a ponto de você ir a Paris
e a um cemitério, quando Paris apresenta grandes outras possibilidades. Nada diferente do que pode vir a acontecer numa estrutura bem montada em Cachoeiro de Itapemirim. Aí, eu vou para onde eu gosto de ir, Londres e Liverpool. Eu entendo um pouco de Beatles, conheço um pouco da história dos Beatles, me dediquei alguns anos à história dos Beatles e passei muito tempo indo a Londres e a Liverpool sem internet. Sou da era pré-internet, onde você tem que se virar para se localizar algumas coisas. Então, 2 livros foram fundamentais na minha história. Um deles é esse aqui. Esse livro mostra o passo a passo dos Beatles em Londres, com fotografia, com os endereços. E o idiota aqui ficava procurando as ruas para ver a foto, saber onde é que foi que o cara passou, por onde ele esteve, por onde fulano disse o quê, e para aprender, para reconhecer. A mesma coisa em Liverpool. Outro livro me levou a Liverpool, diversas vezes, com histórias, endereços, mapas, fotografias. Por que eu quero dizer, mostrei esses 2 livros? Porque isso não existe mais. Um celular muda a tua cabeça hoje. Você, o que pode fazer com o celular de informação, de criar roteiros e colocar isso disponibilizado para o turista, com fotografia, com histórico, QR Code que o cara bate ali, que vem tudo na sua mão. Você hoje pode transformar esse turista apaixonado num cara extremamente informado com relação a isso. Aí eu chamo a atenção de algumas coisas. Isso aqui, ó. Desde sempre, prefeitura, desde sempre, na Inglaterra, você chega em qualquer lugar, encontra esse tipo de informação, padronizada. Você vai ali na casa do John Lennon, onde ele foi, onde ele estudou, onde ele nasceu, onde ele fez o primário, em qualquer lugar ligado à história do John Lennon, do Paul McCartney, do George Harrison, de qualquer outro artista, você encontra esse tipo de padronização de informação, explicando que você está ali, até para amarrar com essa informação que antigamente vinha no livro, porque você entrava na rua e ficava igual um doido andando para lá e para cá sem saber o que você estaria encontrando. Então, esse tipo de padronização é extremamente importante. Freddie Mercury, John Lennon, Chopin, Jimi Hendrix e outros muitos, todos, inclusive alguns que passaram alguns meses nessas casas. O escritor tal passou 3 meses e meio nessa casa, e está lá, é informação. Então, essa identificação é fundamental para uma cidade como Cachoeiro, de todos os passos de todos esses caras importantes da cidade, até a dona Nara Leão, que por aqui viveu um tempo, aqui estudou dona Nara Leão durante um tempo, aqui viveu Danusa Leão durante algum tempo, aqui passou fulano de tal, e a gente não vê isso em qualquer lugar do Brasil. Não estou falando de Cachoeiro, mas esse é um ponto que eu chamo a atenção, que isso é extremamente fácil de fazer, extremamente simples, padronizar esse tipo de informação, que pode ser feita com cimento, que pode ser feita com acrílico, que pode ser feita com chumbo, que pode ser feito com pintura, de qualquer forma, mas isso é fundamental para a história disso, da história da cidade. Liverpool já é um caso à parte. Liverpool, uma cidade que eu conheço relativamente bem, é uma cidade que, ali atrás, durante a Segunda Guerra Mundial, foi a cidade mais bombardeada da Inglaterra. A cidade foi destruída, foi ao chão pelos alemães, que, na Segunda Guerra Mundial, tinham aquele porto de Liverpool, uma cidade portuária, como um ponto de entrada dos navios americanos na Europa. Então, de noite, os alemães vinham, bombardeavam a cidade de Liverpool e iam embora. Debaixo de bombardeio, nasceu Ringo Starr e John Lennon, literalmente. Garotos que cresceram numa cidade completamente destruída, completamente arrasada, brincando entre plantas e bombas. Bombas enterradas foram achadas nas praças que essas crianças cresceram. Aprenderam a comer peixe com batata,
porque era o que tinha, uma cidade paupérrima, que hoje é a segunda cidade mais visitada da Inglaterra. É a segunda cidade com o maior número de galerias de artes da Inglaterra. O que acontece nessa mudança? Lembro bem que, em 1998, Liverpool se transformou na capital europeia da cultura, secretária. 98. Estou falando 1998, a cidade recebeu o título de capital europeia da cultura. 10 anos antes, eu desembarquei no aeroporto de John Lennon. O nome do aeroporto é John Lennon, respeitosamente chamado de John Lennon, com uma puta estátua do John Lennon na porta do aeroporto, bonito, andando, elegante, estátua de bronze. E eu desci no corredor daquele aeroporto e notei que, naquele ano, eles tinham trocado o tapete. Pô, chique, trocaram o tapete. Diferente, desenho diferente. Daqui a pouco, 98, Liverpool, capital europeia da cultura, no tapete. Ali, a passarela já chamava a atenção para o fato que, daqui a 10 anos, a cidade de Liverpool será a capital europeia da cultura. E, nos 10 anos antes dessa data de 1998, eu acompanhei a mudança radical da cidade, arquitetonicamente falando. O espírito da cidade, foram 10 anos de trabalho árduo, destruindo, reformando, reconstruindo, pintando, acertando placa, acertando ruas de pedestres, pegando áreas verdes que estavam abandonadas, entre aspas, abandonadas, pouco usadas, jardins que se transformaram lá no Liverpool On, onde existe hoje um shopping, hoje já há algum tempo, desde 98, um shopping com 5.500 pessoas trabalhando no shopping. Então, a mudança da cidade foi fundamental a partir do interesse das pessoas que aquela cidade se transformasse numa cidade criativa, brilhante, interessante, e com 4 caras que pudessem contar uma história e ajudar no trampolim financeiro da cidade. Exemplo, prefeitura, coisa simples. Sempre foi muito difícil para a gente, o turista, circular por Liverpool, porque tudo era distante, difícil, incomplexo, a gente se perdia. E, de repente, em cima dessa ação, aqueles velhos antigos táxis pretos ingleses começaram a receber nome de músicas dos Beatles, alguns, Imagine, Yesterday, Let It Be, Hey Jude. O que eles fizeram? Pegaram um grupo grande de taxistas e treinaram essas pessoas para atenderem aos turistas. E você, turista, com 50 libras, 5 pessoas no táxi, 10 libras para cada um, você procura esse táxi que tem o nome da música, entra e o cara está preparado a te levar em todos os lugares da história dos Beatles, na cidade de Liverpool, por 2 horas e meia, onde ele sabe de tudo, foi treinado para isso, sabe atender o turista, sabe conversar, sabe arranhar um pouquinho de espanhol, sabe arranhar um pouquinho de alemão, isso também é secundário, mas ele tem livretos, livros com antes e depois, fotos dos lugares antes e depois, ele está treinado, ele está preparado para te receber. Essa é uma ação importante. Hoje a cidade tem um hotel chamado A Hard Day's Night, um grande hotel, 80 passos do Cavern Club, onde os Beatles começaram, onde tem toda a história. Você vai no Hard Day's Night Hotel, cada quarto tem o nome de uma música, os quartos são em homenagem aos Beatles, pintados em homenagem aos Beatles, as pessoas lá casam, lá se hospedam, um dos lugares mais caros de Liverpool, os hotéis todos estão girando em torno dos Beatles, você tem ruas, bares, recuperando lugares onde eles passaram, onde John Lennon nasceu. Começa com uma história da casa do Paul McCartney, a 7ª casa do Paul McCartney, onde eles escreveram, a prefeitura foi lá, comprou a casa, transformou em local de visitação.
onde você faz visitação por internet. Aí a dona Yoko Ono, enciumada, foi lá, pegou a casa da tia Mimi, onde o John Lennon foi criado, e entregou a casa para a prefeitura, obrigando que a prefeitura, já que você fez isso com Paul McCartney, faça isso com John Lennon também. Então, essa competição entre eles é salutar. E você tem o Cavern Club, você tem museu, você tem outro Beatles Story funcionando, você tem uma série de lugares acontecendo em função dos Beatles, e a cidade respira Beatles. Com ônibus fazendo city tour, igualzinho ao ônibus do Magical Mystery Tour, e com eventos. Entre eles, esse evento que eu participo, que a banda Clube Beatles, que é a melhor banda do meu prédio, está lá no Hall da Fama da cidade de Liverpool, desde, sei lá, 80 e pouco, está no Hall da Fama. A gente já fez quase 300 shows na cidade. Só dentro do Cavern Club, onde os Beatles começaram, são exatos 65 shows. Cheguei lá com Gerry Adriani cantando com a gente, que é um ícone da Jovem Guarda, infelizmente nos deixou. Ivan Lins, talvez o mais importante compositor vivo da história da música brasileira. Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, o oposto de tudo. Banda da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, com 50 integrantes com a gente em Liverpool, tocando. E de lá para cá, veio o Pete Best, primeiro baterista dos Beatles, e Tony Sheridan, o cara que lançou os Beatles no mundo do disco. Então, essa relação minha com a música, a minha paixão pela música, que me faz e me fez, e ainda espero que, com a permissão da minha mulher, eu continue indo ali e voltando rápido, seja um exemplo para o que a gente está falando aqui. Que as pessoas que aqui vão chegar tenham o mesmo sentimento que eu tenho, tenham o mesmo amor que eu tenho a mesma paixão que eu carrego pela música. Essas pessoas vão carregar e vão trazer para ver Roberto Carlos, que é um dos grandes nomes da música no mundo, indiscutivelmente. Ele não gosta, ele não quer, ele dificulta, ele não é o dono da história mais dele. Essa que é a verdade. A história do Roberto é nossa. Cabe a todos nós tratá-la com o maior respeito impossível, sem ofensa, sem agressividade, sem roubo, sem distorção. Sem roubo, que eu falo, não é roubo financeiro, é roubo da história, fatos históricos sendo tratados de forma correta, verdadeira, excursões decentes, receptivo inteligente, hotéis preparados, profissionais devidamente trabalhados pelo SEBRAE da vida, para que recebam essas pessoas, e que a gente tenha muito respeito pelo turista, que eu fui muito respeitado como turista, dei alguns exemplos. Então, eu vejo o Roberto já não dono do futuro dele. O futuro do Roberto está na mão dos apaixonados como nós pela música. A responsabilidade que nós temos hoje é pegar a história de um cara tão importante, um capixaba tão fundamental e vital para a cultura brasileira, e eternizá-lo de forma respeitosa. Tendo, sim, ele não gosta de museu porque museu é coisa de velho. Realmente, museu é coisa de velho, mas o museu é o registro de uma história. E a história dele merece ter um museu com projeções, com imagens, com depoimentos, com situações apresentadas de forma correta, não deturpada. Está aqui um biógrafo. E sabe o quanto é importante você saber colocar as formas corretas dessa informação para que ela não fique a mentira, o boato não vire uma verdade que deturpe a história daquele cidadão, independente de qual seja essa história. Então, acho que é isso que eu queria falar com vocês e fechar com um vídeo que eu tenho, um vídeo que é um city tour por Liverpool, eu fiz aquela história, começa repórter por um dia para o Fantástico, e a gente foi fazer com Gerry Adriani em Liverpool. E aí eu fiz com Gerry Adriani, mas depois, nesse DVD,
Esse DVD aqui é um DVD lançado na Inglaterra, do Clube Big Beatles, gravado no Cavern Club, bancado pelos ingleses, e aqui tem alguns bônus. Tem o Pelé falando do Clube Big Beatles, tem o Emerson Fittipaldi falando do Big Beatles, e tem o City Tour por Liverpool. Tem um desenho animado, também é muito legal. Isso aqui é... Esse City Tour por Liverpool, a gente ampliou um pouquinho, porque eu peguei aquela sequência feita para o Fantástico, Repórter por um Dia, e ampliei com coisas ligadas a mim, uma interferência minha. Então, vamos trabalhar. Eu acho que esse momento, e o Elias nos permitiu isso, abre uma janela, uma porta, uma avenida para que a gente repense o que a gente deve fazer para que essa cidade se transforme realmente na capital secreta do mundo. Mas, na primeira página, em manchete, em vermelho e grande, capital secreta do mundo, que foi um título dado por Vinícius de Moraes. Só isso, Vinícius de Moraes ter dado para essa cidade esse título, já é o começo de uma história. Desejo um sucesso enorme para todos vocês e contem comigo no que eu puder ajudar. Muito obrigado.